mulheres na mira de um criminoso. Quinze execuções. Tirar o filho da minha irmã, tirar o mar de alguém. Mas quem é esse homem que mata suas vítimas sem que elas tenham qualquer chance de defesa? O assassino em série está solto pela cidade? O medo que esvazia as ruas. As mulheres de Goiânia têm medo de sair para comprar pão. A dor que destrói famílias. Era minha filha, minha companheira, minha amiga, minha confidente. Todos os fatos, as pistas e os detalhes de crimes cruéis que ainda continuam sem solução. Você tem que achar esse monstro. Eu vou atrás de onde que tiver que ser, mas ele não vai ficar impune. Boa noite. Uma sucessão de crimes misteriosos assusta uma cidade inteira desde o início do ano e desafia a polícia. 15 mulheres foram assassinadas. A maioria das vítimas era jovem e muito bonita. Todas executadas a queima-roupa em situações muito parecidas. Algumas haviam saído de casa quando foram baleadas e mortas. O assassinato de todas essas mulheres em Goiânia mobiliza uma força especial da polícia. Mas até hoje esses crimes não foram esclarecidos. Quem é o matador misterioso que usa uma moto para atacar e matar mulheres sem nenhuma chance de defesa? Nossos repórteres voltaram aos locais desses crimes e conversaram com as famílias das vítimas. Mas afinal, por que até agora a polícia não conseguiu resolver esse mistério? Repórter Record Investigação. Agora. O mistério do matador de mulheres. Jovem, loira, bonita, 20 anos de idade. Ela se arruma. Se produz para sair e se divertir. Maquiagem, roupa, sorrisos, muitos sorrisos diante do espelho. Do outro lado da cidade, um homem também se prepara para sair. Ajeita sua moto. Checa todos os detalhes. Está pronto. Ele vai sair, mas não está atrás de diversão. A garota continua a se produzir. Está muito feliz. Planeja passar bons momentos em companhia das amigas. O homem já está pronto. Sobe na moto da partida e sai. A jovem também sai de casa. Precisa pegar um ônibus para chegar ao encontro marcado com as amigas. Caminha tranquilamente, apesar do salto alto. O motoqueiro roda sem pressa. Quer apenas uma oportunidade. A primeira mulher que cruzar seu caminho será a vítima da vez. A garota chega ao ponto do ônibus. Espera o coletivo que, infelizmente, não vai chegar a tempo. Ela não sabe, mas jamais se encontrará com as amigas que a esperam. A moto se aproxima. Ele para. Ela se assusta. Ela não tem tempo de gritar. Ele atira. A mulher morre ali mesmo. E o assassino foge sem deixar pistas. Desde o início deste ano já são 15 execuções como essas, com as mesmas características. O assassino, um homem que sempre chega de moto. As vítimas,
mulheres entre 13 e 29 anos de idade. Goiânia, capital do estado de Goiás. Em 2014, a vida das mulheres que vivem por aqui mudou completamente. Tudo que passa perto da gente, a moto ou qualquer coisa, a gente fica com medo, né? Eu evito ônibus vazios, os pontos vazios, né? E horários como 6 horas da tarde, mais tarde e de manhã cedo. Muito medo. Procuro sempre assim, local que tem mais gente. Este mapa mostra o local de cada um dos crimes. Os assassinatos aconteceram em bairros muito próximos. De todos os crimes, só existe um flagrante. Uma câmera de segurança registra o momento do homicídio. Tarde de 3 de fevereiro. 3 horas e 54 minutos. Em poucos segundos, o motoqueiro se aproxima da mulher, atira e foge. Mas quem é esse assassino? Qual a identidade do homem que apavora uma cidade inteira? Trata-se mesmo de um serial killer? O retrato falado, os suspeitos. Mas o que diz a polícia? Todos os detalhes da investigação você vai ver ainda neste programa. A primeira morte ocorreu em 18 de janeiro deste ano. Uma adolescente foi assassinada no banco de uma praça enquanto esperava pela avó. Um motoqueiro se aproximou, atirou no peito dela e fugiu sem roubar nada. Bárbara foi morta às vésperas de completar 15 anos. Ela tinha ido ao salão de beleza. No dia seguinte, ela faria uma sessão de fotos para sua festa de debutantes. Ela estava muito feliz. O assassinato de Bárbara é até hoje um mistério. As vítimas. Bárbara Luísa Ribeiro Costa. Jovem, bonita, muito vaidosa. Assassinada friamente no início deste ano. Bárbara é a primeira vítima do suposto serial killer de Goiânia. Muita saudade, É muita dor. É muita dor pra mim. É uma dor. Falar pra você, todo dia eu sinto. Meu coração dói, às vezes eu sento na minha cama, eu fico com muita saudade dela. Eu pego as fotos dela e fico olhando. Dona Valdomira ainda sofre ao se lembrar da neta. Se a senhora ficasse frente a frente com ele, quais seriam as palavras para esse homem? Eu acho que... Eu falaria para ela, perguntaria para ele assim, por quê? Por que você fez isso com a minha neta? A avó de Bárbara nos recebe em casa e aceita nosso convite. Voltar ao local do crime. Pela primeira vez, ela vai retornar à rua onde viu a neta morrer. O que vem à mente da senhora quando a senhora lembra daquele momento? É muita dor, né, Lares? É muito sentimento, é muita dor. Desde que a Bárbara foi assassinada, em janeiro, a dona Valdomira nunca mais voltou até esse local, até essa região do salão de beleza, onde a neta dela foi morta. Voltar lá agora é passar um filme na cabeça, dona Valdomira. Com certeza, Lares. Com certeza, é um filme. Logo que chega ao local, dona Valdomira começa a chorar. A senhora chegou, o corpo estava onde aqui? Estava caindo ali. Lares.
Você sabe que eu fico muito preocupada. Bárbara foi assassinada minutos depois de ser atendida no salão de beleza que funcionava exatamente aqui nesse local, onde hoje funciona uma confecção. Assim que ela saiu do salão, a adolescente caminhou por alguns metros aqui pela calçada. Ela iria esperar a avó e o tio que viriam buscá-la. Ela veio até esta árvore que fica a alguns metros aqui do salão. Tinha um banquinho exatamente aqui nesse local. A adolescente ficou sentada. Quando, segundo testemunhas, o homem apareceu na moto, desceu aqui pela rua e parou bem em frente à adolescente. O motoqueiro teria inclusive colocado os pés aqui sobre a calçada. Conversou alguns minutos com a Bárbara e em seguida efetuou um disparo que acabou matando a adolescente. O enteado desta mulher presenciou o crime e conta que o motoqueiro tentava convencer a menina a subir na moto. Teriam sido 3 minutos de conversa, até que o criminoso então atirou. Ficou conversando com ela e fazendo gestos para ela montar na moto. Quer dizer, pedindo para que ela subisse na moto. Ela quer subisse na moto, só que ela balançava a cabeça, falava que não ia fazer isso. E ela virava, jogava o cabelo assim, virava e jogava e virava pra lá, como se estivesse assim, fazendo pouco caso dele. Aí quando a senhora saiu aqui, o que a senhora viu? Quando eu saí daqui, quando eu cheguei aqui, já tinha um monte de gente, as pessoas que estavam por aqui, já tinha um monte de gente aqui, e a menina caída no chão. Já estava morta? Já estava morta. Este outro homem também mora na rua do crime e conhecia a dona do salão onde Bárbara esteve momentos antes de ser baleada e morta. Ele conta que depois do assassinato, a mulher se mudou para Mato Grosso. Depois desse fato, a dona do salão acabou mudando por quê? Ela dizendo que não tinha condições de morar aqui mais, que ela ficou inteiramente com medo. Perdeu a clientela dela, salão de beleza, os clientes já não vinham mais. E ela ficou angustiada com isso. Falou, não, aqui não é lugar de viver mais não, vamos embora. Qual a lembrança que fica da sua neta? A lembrança é assim, que eu tenho dela. É uma menina alegre, uma menina extrovertida, uma menina que gostava de fazer o bem, gostava de estudar. A dor da saudade se une à revolta pela falta de explicações. O que aconteceu naquela tarde? Quem é o assassino da menina Bárbara? O motivo da morte da Bárbara é um mistério para vocês? Mistério, é um mistério, porque não tem explicação. Bárbara foi a primeira, mas a lista é extensa. Beatriz Cristina Moura, 23 anos, assassinada em 19 de janeiro quando saiu para comprar pão. Lilian Mesquita e Silva, 28 anos, dona de casa. Levou um tiro no peito no dia 3 de fevereiro quando ia buscar os filhos na escola. Vanessa Oliveira Felipe, 22 anos, covardemente assassinada dentro de uma farmácia. Levou um tiro nas costas no dia 23 de abril. 8 de maio, mais uma morte. Janaína de Souza, 25 anos, foi alvejada dentro de um bar por um homem que passava de moto. Isadora dos Reis, 15 anos, era campeã brasileira de capoeira. Em 1º de junho, estava com um namorado quando um homem anunciou um suposto assalto. Isadora deixou o celular cair e levou um tiro. O namorado assistiu tudo. Mulheres assassinadas sem nenhuma chance de defesa. O ônibus parou, o motorista ficou olhando aquela cena também. Aí eu percebi que tinha uma poça de sangue junto com ela e eu percebi que ela estava baleada. Falei pro motorista, gritei para chamar a polícia, chamar a ambulância, que ela tinha levado um tiro. Eu peço que toque no coração de cada uma dessa justiça, que vai atrás, que lute, que batalhe, que eu não posso fazer mais nada, mas eles podem. Choro e desespero. Rosilda clama por justiça. Ela ainda lembra da noite de terror que viveu ao lado da irmã.
e veio na avenida e estacionou do lado dela. E quando nós vimos a moto, ela falou, ai, me deu um motoqueiro. Eu falei, ele vai só estacionar. Aí quando ele desceu e pediu, mandou descer e pediu a chave do carro. Como nós já estávamos descendo, ela já tinha tirado a chave do contato e não sabia onde era que a chave estava. Ai, foi muito rápido. Ela escapou do ataque, mas a irmã não teve a mesma sorte. Roseline da Silva, de 29 anos, faz parte da lista de mulheres mortas em 2014. Tirou a vida da minha irmã. Pontos de ônibus, praças, carros. Não importa se a vítima está sozinha ou acompanhada. Nunca vi esse cara na minha vida, então eu quero é que pegue, eu quero é justiça. Isadora Cândido e Juliana Neuber estavam ao lado dos namorados quando foram assassinadas. Nosso amor era muito recente, mas estava uma coisa muito intensa. A gente fica com medo. Pessoas igual esse rapaz que cometeu isso podem estar soltos na rua, a gente não sabe se é só um, se são vários. Dúvidas, faltas de respostas. Uma testemunha-chave pode ser a solução para a série de crimes. O que diz a mulher que sobreviveu a um desses ataques? De repente, eu vi um vulto, uma pessoa atrás de mim. No que eu olhei, era esse homem, de capacete, jaqueta preta. No que eu olhei para a mão dele, tinha um revólver preto. Ela ficou frente a frente com o criminoso e escapou da morte. Quais são as suas revelações? O que ela lembra? Eu só virei a cabeça, aí ele foi, encostou o revólver em mim e atirou. As respostas ainda neste programa. Depois de 8 meses de impunidade, parentes e amigos das mulheres assassinadas se reuniram mais uma vez para pedir justiça. Saíram às ruas no passeata em busca de respostas para todos esses crimes que até agora continuam sem solução. Ela ligou, falou, sou a avó da Bárbara? Eu sou a avó da Bárbara. Passou um motoqueiro ali e deu um tiro nela. Pelo que eu vi, ela tá morta. A mulher chegou na porta, mataram tua filha nesse instante. Eu digo, brincadeira, menina? Ela disse, não é brincadeira, é a pura verdade. Só porque ela disse que não tinha o celular, o indivíduo atirou no coração dela. No que ela esticou a mão para entregar o celular, ele virou ela e deu um tiro nas costas dela. Ele deu um tiro na Ana Maria e acertou nós todos, né? Esse assassino, ele nos matou junto com a Ana Maria. Nos cartazes, pedidos de justiça. Frases que procuram resumir a dor de uma cidade inteira. A saudade é um sentimento que não cabe no coração. Escorre pelos olhos. É uma coisa, sabe, é indiscutível, é inconformável, eu não concordo com essa ideia, não. Há pouco mais de uma semana, as vítimas foram lembradas por parentes e amigos em mais uma passeata. São meninas novas, bonitas, morenas, do cabelo comprido. Assim que a gente sabe, nenhuma tinha envolvimento com droga, eram meninas estudiosas, trabalhadoras, todas cheias de sonho. Ana Paula é prima de Isadora dos Reis, morta no dia 1º de junho com um tiro nas costas. A garota saía de casa para ir à igreja. Foi morta no meio do caminho,
Mais uma vez o assassino estava de moto e não roubou nada. Acabou com os sonhos, acabou com a alegria da família. A família já não tem mais, se reúne tudo, mas tá faltando um pedaço. Sonho era o que movia esta outra garota. Arlete dos Anjos não conhecia a mãe biológica. Ela tinha muita vontade de ver a mãe dela. Tinha um sonho que morreu sem realizar, né? A mãe dela morava pertinho aí, nunca quis procurar a gente, não sei porquê. Mas no dia da morte dela, ela conseguiu achar a gente, né? Arlete foi covardemente assassinada no dia 28 de janeiro deste ano. Ela voltava a pé da casa de uma amiga. Foi um motoqueiro que chegou, simplesmente atirou nela, não levou nenhum pertence, inclusive o celular que ela estava não foi levado, a polícia recolheu o celular, recolheu tudo e mesmo assim o caso dela não foi incluído na investigação. Até agora, a força-tarefa montada pela Polícia Civil trabalha com 15 crimes semelhantes, mas o de Arlete não está nessa lista. O repórter Record Investigação entrou em contato com os investigadores, mas eles se recusaram a explicar o caso. Seu Vitor também procura por respostas. Ele perdeu a filha, da Maria, no dia 14 de março. Quando ela disse ao assassino que não tinha celular, levou um tiro no coração. Tiraram a vida de muitas pessoas, né? A polícia tem que dar uma resposta, a gente confia que seja dada uma resposta e a esperança nossa é em Deus para ver se conforta as famílias, não para diminuir a dor, mas para ajudar a suportar a dor. Em meio a cartazes de pedidos de justiça, o inconformismo está estampado no rosto de cada um dos manifestantes. Na hora de falar sobre os crimes, tristeza e revolta se misturam. A gente não tem a resposta, vai passando o tempo, não vai tendo uma resposta, você não vê evolução, você não vê resolução de nenhum caso e só vai aumentando a angústia. Não tem família, por mais estruturada que seja, igual era a minha, que suporta uma dor dessa. É uma coisa irresistível. É a mesma coisa de você soltar uma bomba e te arrancar o coração e dilacera tudo. A última vítima foi Ana Lídia. Ela também foi baleada e morta num ponto de ônibus. Foi o único crime do motoqueiro misterioso registrado por uma câmera de segurança. As imagens gravadas são uma das poucas pistas deixadas pelo assassino. A principal pista. A última morte registrada oficialmente foi a de Ana Lídia, no início de agosto. Estas são as últimas imagens da jovem com vida. Tarde de sábado, a jovem de 14 anos vai em direção a um ponto de ônibus. Logo depois, passa um motoqueiro. Ele seria o assassino. Tem que achar esse monstro. Eu vou atrás de onde que tiver que ser, mas ele não vai ficar impune. Ana Lídia Gomes morava com a família neste bairro na região sudeste de Goiânia. Minha filha era uma criança inocente, era uma criança maravilhosa. A garota não costumava andar sozinha. No dia 2 de agosto, saiu para encontrar com a mãe, que trabalha com artesanato. Ana foi atingida com 2 tiros, um no braço e outro no peito.
Uma testemunha que mora perto do local do crime conta que ouviu o barulho dos disparos. Fui deixar o carro dentro de casa, era 25 metros ali do ponto de 11, minha casa, eu guardei o carro, fechei o portão, não deu mais 20 segundos e eu vi os disparos. Para a família de Ana Lídia, o assassino não tinha nenhum motivo para matar a menina. Infelizmente, acredito na ação de uma pessoa doentia, fria, sabe manusear uma arma. Ele acabou com a minha vida. Ele acabou com a minha vida. Ele tirou um pedaço de mim. Era minha filha, minha companheira, minha amiga, minha confidente. Agora, um registro importante que pode ajudar a investigação da polícia. Logo após a fuga da moto, passa um caminhão. O motorista teria visto alguma coisa? Será que ele lembra de algum detalhe que possa identificar o criminoso? O jornalismo da Rede Record conversou com essa testemunha. O que me chamou a atenção é que uma pessoa, quando comete um crime, ele sai disparado, correndo. Ele não, ele saiu tranquilo, como se não fosse sangue frio. Eu achei uma frieza tremenda. Ele estava vestido de camiseta azul, né? Normal, assim, igual essa que eu estou. A camiseta azul com algumas escritas nas costas, de capacete preto, calça jeans e uma moto preta, grafite. Para os pais de Ana, as dúvidas do que realmente aconteceu vivem ao lado da triste certeza de que nunca mais verão a filha. Havia lembrado do Dia dos Pais, justamente no mesmo dia que eu vi minha filha, o corpo da minha filha estirado ao chão. Sempre fez uma cartinha, sempre fez algo diferente para incrementar o Dia dos Pais. Poxa, minha filha não vai poder me dar esse presente. Mas quem é este assassino? Qual a identidade do homem que apavora uma cidade inteira? Trata-se mesmo de um serial killer? O retrato falado? Os suspeitos? E o que diz a polícia? O assassino. Quem é este homem? Quem é o responsável por levar medo e desespero a uma cidade inteira? O mistério aumenta. Um dia antes do assassinato de uma jovem, o motoqueiro é flagrado ao roubar uma padaria próxima ao local do crime. Os crimes têm alguma relação entre si? O autor dos roubos seria o serial killer de Goiânia? O motoqueiro chega na padaria. No caixa, põe a mão na cintura, diz que está armado e anuncia o assalto. Rapidamente pega uma determinada quantia e foge. Esta mulher que trabalha na padaria não acredita que se trate da mesma pessoa. Eu acredito que não seja o mesmo. O assassino, ele não é um ladrão, eu acredito que não. Dias depois do roubo, Flávio Marques Alves, de 27 anos, foi detido. Ele confessa que cometeu roubos, mas nega qualquer participação nos assassinatos. Uma afirmou que foi ele mesmo, e usando essa mesma moto vermelha, que assaltou ela e levou a bolsa com os documentos e o dinheiro dela. Mas já teve uma outra também, ela disse que tem dúvida, mas acha que não é este o matador. Na casa de Flávio, a polícia encontrou uma moto desmanchada. Seria apenas fruto de roubo ou ele queria esconder alguma coisa a mais? Com relação aos homicídios, não existem provas contra Flávio. Ele continua preso, pois confessou ter cometido vários roubos na região. No próximo bloco, como identificar um assassino em série? E ainda nesta edição, o que tem a revelar uma testemunha-chave, a mulher que sobreviveu depois de levar
um tiro nas costas. No que eu olhei pra mão dele, tinha um revólver preto. O que transforma homens aparentemente normais em assassinos em série. Pessoas capazes de cometer crimes brutais em sequência. Quais os segredos de uma mente criminosa? E como identificar um serial killer? O repórter Record Investigação foi atrás dessas respostas. Uma vontade incontrolável de matar. O assassino em série ataca suas vítimas por uma espécie de necessidade. Ele tem uma necessidade, entra numa compulsão. Ele precisa repetir, ele precisa executar aquele comportamento para saciar uma necessidade psicológica. Requintes de crueldade. Outra era a vontade incontrolável do matador em série. Ele mutila a pessoa ainda em vida, ele ameaça, ele tortura a pessoa porque o sofrimento que a pessoa vai demonstrando é o que vai alimentando a necessidade dele. Mas como esse assassino planeja os crimes que cometeu? A partir de que momento ele pode ser considerado um serial killer? É preciso uma análise muito detalhada de todas as vítimas para estabelecer parâmetros claros de saber se realmente há uma ligação de um crime com o outro. Há um modus operandi, ou seja, há uma característica comum em todos esses crimes. Mas se você tem diferenciação, se há dúvida, isso quebra essa ideia de um crime sério. A motivação dos crimes pode variar muito. No caso da sequência de crimes em Goiânia, a polícia ainda procura muitas respostas. Mas delírios de perseguição e surtos psicóticos podem também explicar o comportamento de um assassino desse tipo. Os criminosos em série têm uma característica em comum, uma espécie de registro do crime. Ele vai ter uma assinatura, ele vai ter uma marca específica, né? Então, são dois fatores importantes. O modus operandi, ou seja, a maneira como ele faz, e a marca que ele deixa, que é uma assinatura do crime. Marca deixada por este assassino conhecido como o Maníaco do Parque. Um dos maiores serial killers da história policial do Brasil. Em 1997, cidade de São Paulo. O motoboy Francisco de Assis Pereira começa a escalada de crimes. Ao todo, ele tortura, estupra e mata 11 mulheres. As semelhanças das mortes não deixam dúvidas. Francisco de Assis é um serial killer. Nas conversas com o delegado que investigou o caso, o Maníaco do Parque mostrou quem realmente ele é. Eu indaguei, o que é isso daí? Poxa, qual o segredo? Falou, doutor, daqui a um ano, o senhor cerca a Praça da Sé. Me coloca lá. Me deixe 8 horas lá. Eu duvido que pelo menos uma mulher eu não consiga convencer a ir comigo ao parque. Confiança e arrogância. Detalhes da personalidade que também se mostraram nesta outra entrevista. Há 10 anos, Marcelo Rezende ficou cara a cara com o assassino. E se o Francisco fizesse isso com a sua filha? E se eu fosse o teu filho? Quando você tem criminosos sexuais que não têm um transtorno mental, aí ele tem rituais psicológicos para atingir seu objetivo. Aí ele vai ter insensibilidade, ele vai ter a indiferença do comportamento dele. Então, há necessidades psicológicas muito próprias, muito específicas desse indivíduo. Necessidade de matar é o que também parecia sentir Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador. Ele diz ter assassinado no mínimo 100 pessoas
dentro e fora da prisão, inclusive o próprio pai. Você como se sentia? Sentia um alívio, né? Ah, é? Um alívio, já descarregou aquele tempo de descarregar. Você quando tá matando o inimigo, você descarrega, né? Você saía normal? Normal. Você não sentia nada? Nada. De diferente? Diferente nenhum. Era como se você fosse tomar um banho? É, um banho gelado. É? Verdade. Afinal, quando a crueldade vira um hábito, e o que pode identificar o assassino de Goiânia como um criminoso em série. Quando você analisa esses indivíduos, você vai ter aquele indivíduo que mata primeiro, depois mutila o corpo, por exemplo. Esse tem uma característica diferente, esse é só o poder da morte, né, de eliminar. Mas você tem aquele indivíduo que vai ter a questão do prazer do ritual. Então ele mutila a pessoa ainda em vida, ele ameaça, ele tortura a pessoa, porque o sofrimento que a pessoa vai demonstrando é o que vai alimentando a necessidade dele. Traçar o perfil do matador que tem assustado as mulheres de Goiânia ainda é um desafio para a polícia. Você pega uma pessoa de 13 a 29 anos, né? É um número, é um intervalo de idade muito amplo, né? Talvez esse seja o fator que a polícia desconfia que não seja um serial killer, né? Mas a repetição dos crimes, a repetição de vítima, mantém isso. Agora, claro, por essa variação você pode ter, de fato, um ou dois, ou até mais indivíduos cometendo o mesmo tipo de crime. Ainda hoje você vai ver as respostas da polícia, o andamento das investigações, quais as pistas que foram até agora encontradas, até onde a investigação avançou. Dúvidas, faltas de respostas. Uma testemunha-chave pode ser a solução para a série de crimes. O que diz a mulher que sobreviveu a um desses ataques? Eu vi um vulto, uma pessoa atrás de mim. No que eu olhei, era esse homem, de capacete, jaqueta preta. No que eu olhei para a mão dele, tinha um revólver preto. Ela ficou frente a frente com o criminoso e escapou da morte. Quais são as suas revelações? O que ela lembra? As respostas ainda neste programa. Você vai ver em instantes no Repórter Record Investigação. Quais são as pistas encontradas e até onde a investigação avançou? Em 8 meses, pelo menos 15 mulheres foram assassinadas em crimes parecidos e com muitas perguntas sem resposta. 2 suspeitos foram presos, mas, segundo a polícia, não foram os autores dos crimes. E o que poderia ser uma nova pista aumenta ainda mais o mistério. Uma moto e um capacete foram abandonados no matagal. 15 mortes e apenas 2 suspeitos. Além de Flávio, o ladrão da padaria, outro homem também foi detido desde o início dos assassinatos. Nenhum dos dois, no entanto, é apontado como o verdadeiro assassino. A polícia de Goiânia estabeleceu uma força-tarefa para resolver o caso. 50 delegados e investigadores de todo o estado foram enviados à capital para apoiar a investigação. Agora nós resolvemos, inclusive, ampliar os fatos a serem investigados, por entender que, de uma maneira ou de outra, algum fato já tem uma correlação, assim como duas tentativas de homicídio, tentativa inclusive branca, ou seja, a vítima nem efetivamente foi atingida pelos disparos. Em meio às investigações, surge uma nova pista. Há alguns dias, uma moto e um capacete foram encontrados abandonados em um terreno baldio na cidade. Não há registro de furto e roubo da moto. O proprietário foi identificado e vai agora ser convocado para prestar esclarecimentos. A motocicleta vai passar por uma perícia. Por enquanto, nenhuma resposta. Nem sobre a moto, nem sobre o assassino.
O namorado de uma das vítimas, Isadora Cândida, de 15 anos, reconheceu o retrato falado divulgado pela polícia. Eu não vi, mas o namorado dela reconheceu o retrato falado e disse que é o mesmo daquele que está saindo na televisão, na mídia, o retrato falado. Ele está muito abalado, né? Igual ele viu a menina cair nos braços dele lá, ele está aqui, traumatizado. Uma outra testemunha confirma que o retrato falado é fiel às características do assassino. Ela sobreviveu ao ataque, escapou da morte e conta fatos importantes para a investigação. Os momentos de pânico são relembrados em cada detalhe. Pelo que você viu, como é que ele era? Ele era alto e branco. Porque assim, eu não tenho inimigo, assim, que eu saiba não. Só se tiver alguém querendo fazer mal comigo sem eu conhecer. Mas pra mim é ele. Porque eu vejo o retrato falado na televisão, é a mesma coisa de estar vendo ele. Que até então eu tive muitos pesadelos, até ele perseguindo minha mãe nos pesadelos. Parece aquele retrato falado de capacete de blusa verde. Que eles estão passando, a Polícia Civil está mostrando. Parece demais com ele, com aquele olho esbuguelhado dele. O que ela mais tem a dizer? Quais as memórias daquela noite de terror? No próximo bloco, a sobrevivente conta o que aconteceu e como foi o ataque do motoqueiro misterioso. Em instantes, no Repórter Record Investigação. Uma mulher é baleada pelas costas, mas sobrevive para contar os momentos de terror que passou. Ela pode ser a testemunha-chave para desvendar quem é um matador de mulheres de Goiânia. A testemunha-chave. A sobrevivente de um dos ataques do matador de mulheres ainda sofre com as lembranças daquele dia. Elas ainda estão muito vivas em sua memória. Eu tava com carteira, celular, tudo na mão. Ele simplesmente chegou, fica quieta, e atirou nas minhas costas. No momento que ele chegou, ele estava de frente para você. Você foi fugir e ele atirou? Eu tava de costa. Aí eu vi um vulto nas minhas costas. Eu só virei a cabeça e olhei e voltei de novo. Eu pensei que ele ia passar, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele foi, encostou o revólver em mim e atirou. Falou pra mim, fica quieta, falou 2 vezes. Aí eu fui e caí. Aí depois ele foi correndo atrás da amiga minha, que ela assustou. Aí ele deu mais 2 disparos, eu escutei mais 2 disparos. Mesmo com o depoimento desta mulher e de tantas outras testemunhas, a polícia permanece sem divulgar novidades. A investigação, inclusive, não confirma se o criminoso é um serial killer ou se são vários assassinos. Como estamos investigando, não há como eu concluir para vocês se houve a participação de apenas uma pessoa que tenha sido homicida em todos os fatos, ou se várias pessoas. O medo continua. As ruas permanecem desertas. A dor e a tristeza não vão embora. Mas quem é o matador de mulheres? O mistério continua. Há uma semana, o governo federal determinou que a Força Nacional de Segurança Pública fique por mais 180 dias em Goiânia. O objetivo é acabar a onda de assassinatos e prender o possível matador em série, que fez pelo menos 15 vítimas. E você também pode nos mandar uma sugestão de reportagem. Acesse o portal R7 e entre na nossa página da internet. Boa noite e até semana que vem com mais um Repórter Record Investigação.